Pessoal, bom dia mais uma vez. Com relação à nossa revisão de geografia, é aquilo que a gente já trabalhou em aulas anteriores, né, que nós trabalhamos. Está relacionado ao capítulo 7, né, o capítulo 8 e o capítulo 9. Esse assunto é bastante interessante e é fácil, ele não é tão difícil. Na quarta unidade, talvez eu faça com vocês, né, uma parte com a tabela periódica da nossa prova simulada. Nesse conteúdo você vai rever matéria e energia. Matéria, vocês sabem que é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. E energia está relacionado ao mesmo termo, parecidíssimo, mas só que não tem massa. Por exemplo, a energia que está aqui é luminosa. Ela está ocupando um lugar no espaço, mas ela não tem massa. Com relação a isso, você vai entender o conceito de matéria, né? Diferenciar peso e massa. Lembra que a gente fez aquele cálculozinho lá com relação ao seu peso e uma indagação, quanto é que você pesa? Depende do lugar onde você está. Por exemplo, na Lua é um, aqui é outro. Isso está relacionado à força gravitacional universal. Você também nesse conteúdo você vai descrever ou analisar o que é corpo e diferenciar de objeto. Depois você vai analisar sistemas. Eles podem ser aberto, fechado ou isolado. Entendeu isso? Por exemplo, um copo, aqui você já analisa que é um sistema com a água gelada e as pedras de gelo. Só que essa bolsa aqui com a água presa, gelada e o próprio gelo dentro já é outro sistema, né? Então, eles podem ser fechado, aberto e ao mesmo tempo isolado. Então, nesse contexto, você vai fazer a diferenciação. Com relação às propriedades da matéria, elas podem ser organolépticas específicas, né? E de várias formas. As propriedades gerais, elas são massa, né? Dentre essas propriedades gerais, massa, impenetrabilidade, né? Indestrutibilidade, volume, extensão, divisibilidade, né? Comprexibilidade e inércia, fazem parte desse contexto das propriedades gerais da matéria. E com relação a elas, você ainda tem a elasticidade e a descontinuidade. E existem vários exemplos com relação a isso. Por exemplo, eu posso colocar um exemplo na nossa prova e pedir para que você descreva com relação a essas propriedades gerais. Mas existem também as propriedades funcionais. Dentre essas propriedades funcionais, a gente tem o que? Os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Por exemplo, esse conteúdo, ele também faz parte das propriedades da matéria. Na parte que também faz o processo de diferenciação, você tem as propriedades específicas. Essas propriedades, elas são físicas, né? No caso, são o ponto de fusão, o ponto de ebulição e assim por diante. Por exemplo, o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Né? A água, ao ferver, ela chega ao seu ponto de ebulição 100 graus Celsius. Toda matéria tem um ponto de fusão, toda ela. Né? Pode ser o chumbo, pode ser o ferro, pode ser o bronze. Todo esse material, ele passa por um processo de transformação. Com relação a esses assuntos, você tem o calor específico, você também tem o calor absoluto, ou seja, a densidade absoluta, né? Calor específico, ele está relacionado a uma característica relacionada à própria matéria. Ela pode ser muito quente, uma chapa de ferro, né, onde se faz sanduíches naquela cera, é uma questão a ser analisada, porque aquela chapa de ferro ela está com uma determinada temperatura, medida em graus Celsius ou Fahrenheit. Né? Os corpos também ele tem uma densidade, né? Essa densidade ela pode ser absoluta. Eu não trabalhei essa questão aqui com vocês, né? Porque eu preferiria trabalhar lá em sala. Por exemplo, aquela questão que eu fiz sobre peso e aceleração da gravidade, nem todo mundo fez não, viu? Alguém aí tá sabendo que eu estou me referindo a ela, né? Eu expliquei várias vezes lá, coloquei lá os exercícios, não foram respondidos. Ah, professor, não consegui não. Eu não fiz não, ou não gosto ou não teve interesse da própria matemática em si, tá certo? Com relação a esses assuntos, então, calor específico, densidade absoluta, e você tem que entender que a matéria, ela tem dureza. Aqui tem uma escala de dureza com relação a essas propriedades da matéria. E algumas das matérias, elas têm uma certa maleabilidade, por exemplo.
Isso aqui é flexível até determinado ponto, mas o cobre, o fio de cobre é mais flexível, a lâmina de alumínio também. Então a matéria ela tem uma determinada dureza e ela passa a ser analisada por esse contexto. Daí você vai analisar que algumas matérias ela tem a habilidade de condutibilidade. Ela também pode ser, né? Ela também pode ser magnética, ela também pode ser de diversas formas, mas com as suas características específicas. Essas propriedades, elas são separadas para fim de estudos. Por exemplo, quem tem uma certa condutibilidade de calor, os metais. Já a madeira nem tanto. Se você colocar, por exemplo, uma colher num copo de água fervente, né, você vai perceber que ela vai transferir a temperatura com facilidade. Se eu colocar essa varinha de madeira num copo de água fervendo, não vai ter tanta diferença, porque aqui não conduz calor e eletricidade, assim como o metal, com a facilidade. Observe só as propriedades químicas da matéria. Essas propriedades elas podem ser organolépticas, por exemplo, textura, cor, brilho e odor. E essas fazem parte do nosso cotidiano, assim como o sabor. Nesse conteúdo de matéria, você vai analisar também a energia, né? Você vai identificar o processo de energia. Qual é a definição para a energia? Existem vários tipos de energia: a cinética, a térmica, a energia sonora, né? A energia luminosa e a energia elétrica. É diferente daquele conceito, qual o tipo de energia? Energia eólica, energia nuclear, energia hidráulica, tá entendendo, né? Esse processo de energia está relacionado a essas características impregnadas com relação também à matéria. Analisando esses fatores, você lembra que a gente trabalhou em sala, tudo isso e fizemos aquela aula laboratório. Olha, com relação aos estados físicos da matéria, né, é fácil isso aqui, que você já vem estudando isso desde o prezinho lá, né? Sólido, líquido e gasoso. Olha, sólido, líquido e gasoso. As moléculas estão mais dispersas no gasoso. Esses desenhos já fazem uma explanação a respeito disso. E com relação a essas propriedades, eu vou repetir o vídeo que eu passei para vocês e não foram analisados. Vocês vão analisar essas transformações ocorridas em cada matéria, né, conforme os exemplos. Vou utilizar os exemplos das propriedades, né, físicas da matéria para você identificar, né, se é sublimação, se é evaporação e assim por diante, tá ok? Como eu fiz sempre nos exercícios que fizemos, né, em sala. O último assunto está relacionado à estrutura da matéria, a partícula do universo, ou seja, o átomo. O átomo é a estrutura base da matéria. Toda matéria é constituída de átomo, né? Então, você vai identificar os modelos atômicos, né? Vocês também apresentaram aí. A maioria apresentou o de Dalton, que é o mais simples, né? Aí você vai analisar o modelo de Thomson, o modelo atômico de Rutherford, Niels Bohr. E dentro desse conceito você vai identificar qual as partículas existentes no átomo, né? E está aqui bem divisível, né? Prótons, nêutrons e elétrons. E com relação à eletrosérie e às camadas eletrônicas, eu vou repetir, né, o vídeo que passei com relação a essas aulas. E dentro do núcleo você já sabe quais são as partículas existentes. Identificar os números de prótons, nêutrons e elétrons do átomo. Né? Lembra que nós fizemos isso já em sala de aula, que até um aluno disse: mas professor, a gente já fez esse exercício. Olha, estamos fazendo de novo, né? A mesma temática, a mesma probabilidade de erros e acerto que está relacionada a esse conteúdo. E com relação ao estudante, ele disse: ô professor, estou fazendo de novo, eu já fiz esse exercício. E por incrível que pareça, viu, coleguinha? Teve coleguinha que mandou errado. E olha que a gente já tinha feito a segunda vez, agora será a terceira. Então você vai identificar no átomo os números de prótons, nêutrons e elétrons, né? Para fazer a identificação, eu vou utilizar algum elemento químico, né? Eu vou colocar lá e com alguma denominação. Eu passei as informações relacionadas aos nomes, né, dos elementos químicos, simbologia, nomenclatura.
E, dentre esse conceito, você identificou número de massa, número de prótons, número de elétrons, número de nêutrons e assim por diante. Nisso aqui a gente faz esse processo com essa diferenciação com isótopos, isóbaros e isótonos. Você vai diferenciar cada um desses, que nós já trabalhamos em sala de aula. E vocês fizeram também exercícios exemplificando, tá ok? Vou repetir alguns vídeos dessas aulas aqui para... em homenagem àqueles que não assistiram. É aquela mesma dinâmica, viu? Se eu tenho 13 estudantes na sala, 9 visualiza lá meu vídeo no YouTube, então faltou alguém, embora tendo o nome lá na caderneta presente, tá ok? Bons estudos, qualquer dúvida, qualquer indagação, você pode fazer a pergunta, tá certo? Se não quiser lá no grupo, porque às vezes tem coleguinha que não gosta de fazer a pergunta lá no grupo, né? Por conta de alguns que já sabem a resposta e ignorar. Eita, que coisa fácil, o cara perguntar um negócio assim. Nem todo mundo sabe tudo, pessoal. Tá certo? Aí por isso que alguns fazem lá no privado. Ou professor isso, ou professor e aquilo. Eu pergunto, eu nem sei tudo, né? Tem hora que eu pergunto até ao Google. Ô Google, o que é isso? Aí ele me dá uma resposta, eu confiro 3, 4 sites para confirmar aquela resposta que foi dada. Tá certo? Bons estudos. Faça uma boa revisão e aproveite o livro didático, tá certo? Faça valorizar o dinheiro de papai e de mamãe.